Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. É com muita alegria e satisfação que estamos mais uma noite reunidos para louvarmos a Deus, para cultuarmos ao nosso Deus, para agradecer a Deus pelas suas bênçãos e misericórdias, para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Esta noite vamos voltar para o nosso estudo aos Hebreus capítulo 13, já é o finalzinho da carta, acredito eu que escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Ele já está finalizando, ele finaliza com vários diversos assuntos ali. Assuntos estes que são bem atuais aos nossos dias. Mas antes de olharmos para o texto sugerido esta noite, eu não sei se os irmãos sabem, mas neste tempo de pandemia que estamos vivenciando, que estamos passando, os gestores do poder executivo, prefeitos, governadores e presidente da República, eles assinaram um decreto de calamidade pública, os quais foram reconhecidos pelos respectivos poder legislativo. E você sabe o que isto significa? Quer dizer que estes homens, enquanto durar este decreto, eles estão desobrigados a cumprir determinados princípios da lei de responsabilidade fiscal. Dentro de algumas limitações, eles receberam um cheque em branco para gastar quando e como quiser. Em outras palavras, a lei afrouxou para eles. Porém, na vida cristã não é assim. Seja qual for a situação que estamos vivendo, quer seja ela boa, quer seja ruim, quer estejamos em paz, quer estejamos em tribulação, quer estejamos tranquilos ou com a adversidade batendo em nossa porta, seja qual for a situação, nós continuamos com as responsabilidades que Deus nos deu. Não podemos usar as dificuldades pelas quais passamos como desculpas para não vivermos como verdadeiros crentes e servos de Deus. Não podemos usar as adversidades da vida como desculpa para o nosso pecado. Evidências de um cristianismo autêntico. Este é o nosso tema desta noite. Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6 vai tratar disto. No capítulo 11 desta carta, encontramos grandes e formidáveis exemplos de fé. No capítulo 12, vimos que Jesus Cristo é o que precisamos, é aquilo que necessitamos para que a nossa fé seja encorajada. No capítulo 13, o autor vai nos dizer: vocês devem praticar a vossa fé. E para isso o autor relaciona algumas evidências da fé que devem ser visíveis na vida de todo aquele que verdadeiramente anda com Cristo. Evidências que não levam em conta as circunstâncias da vida, evidências que devem estar presentes em quaisquer situações, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Para efeitos didáticos, eu agrupei estas evidências em 3 sentenças. A primeira delas consiste no amor fraternal constante, versículos 1 ao versículo 3. O primeiro versículo do capítulo 13 diz: seja constante o amor fraternal. O amor fraternal, o amor entre irmãos, é a base para qualquer comunhão dentro do corpo de Cristo. Uma das evidências de uma vida cristã sadia, de uma congregação sadia, é a maneira pela qual os irmãos se relacionam uns com os outros. A maneira pela qual os irmãos amam uns aos outros. Uma congregação que não permanece no amor fraternal
não tem como durar. Ela não vai muito longe, ao menos ela nem consegue caminhar. Você já imaginou uma congregação dos irmãos não nutrem o amor fraternal uns pelos outros? Que confusão isso seria! Quantas brigas e discórdias haveriam no meio daqueles irmãos? E eles não poderiam andar concordemente, eles não poderiam caminhar, não poderiam glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo com tanta confusão e discórdia, sem o amor fraternal. É por isso que o amor fraternal, ele deve ser constante em nossas vidas. Seja constante o amor fraternal. Ele não pode aparecer apenas aos domingos, quando nos reunimos em nosso culto. Ele não pode apenas aparecer nas festividades, quando ali estamos juntos, nos nossos junta-panelas. Não é apenas nessas ocasiões. Ele deve aparecer no dia a dia, quando as alegrias transbordam ou quando as adversidades estão à nossa porta. É fato que em meio à adversidade nós tendemos a olhar muito para nós mesmos e tirar os olhos de outros que estão precisando da nossa ajuda. Pensamos que os nossos problemas é o maior e o mais importante problema de todo mundo. E assim fechamos os olhos para as necessidades dos nossos irmãos. Quando agimos assim, não estamos sendo constantes em nosso amor fraternal. Quer ver como isto é verdade? Estamos passando tempos de distanciamento social, de isolamento social, onde cada um está na sua casa, cada um tomando conta do seu problema. Tempos de pandemia. Mas neste tempo, para quantos irmãos você já fez ao menos uma ligação? Para saber se as coisas estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Para quantos você já ligou? Tendemos a olhar apenas para nós mesmos, para os nossos problemas. E a palavra de Deus diz: seja constante o amor fraternal. O que eu vejo por aí são pessoas que olham para suas próprias necessidades, pessoas que estão obrigadas a ficar dentro de suas casas. Mas quando o governo federal diz: temos R$600 para dar, são filas quilométricas que arrudeiam quarteirões, às vezes até brigas, como já rolou alguns vídeos por aí, mulheres trocando tapa, puxando o cabelo e por causa de dinheiro. Pessoas que só olham para o seu próprio problema, ou como diz o dito popular, aqueles que olham para o seu próprio umbigo. Nós não devemos e não podemos agir desta maneira. Devemos nutrir o amor fraternal. Nos versos 2 e 3, nós encontramos dois exemplos da prática deste amor fraternal. O primeiro deles é a hospitalidade. Na língua grega, a palavra hospitalidade, ela significa literalmente amor aos estranhos. É quando eu amo aquele a quem eu não conheço. É quando eu recebo aquele a quem eu não conheço, quando eu acolho, ajudo, abençoo a pessoas estranhas para mim. É fácil fazer isso com quem você conhece. É fácil você ajudar, você amar, você acolher aqueles a quem você conhece. Mas você abrir a sua casa, você abrir o seu coração, abrir as suas bênçãos para quem não conhece, aí a coisa se torna mais difícil. Todavia, a palavra de Deus diz que nós devemos nutrir este amor fraternal e sermos hospitaleiros. Amar aquelas pessoas que são estranhas para
nós. O texto ainda diz que alguns praticando a hospitalidade, sem saber, acolheram a anjos. O autor aqui se refere ao exemplo de Abraão, quando ele recebeu ao Senhor e a 2 anjos, sem saber quem eles eram. Quando Ló também acolheu em sua casa 2 homens desconhecidos, sem saber que eles eram anjos, e ali amou, cuidou deles. Hoje, será que ainda podemos receber anjos em nossa casa, em nosso lar? Acho pouco provável, mas se esta for a vontade de Deus, o que é custoso para Ele? Por que não? Mas pouco provável. Então, como lição, eu tiro daqui a seguinte: seja hospitaleiro, ame ao desconhecido, acolha mesmo aquelas pessoas a quem você não conhece, mesmo com aqueles que você nunca viu, ame-os, ajude-os, abençoe, pois você poderá estar abençoando um mensageiro de Deus. Lembrando que a palavra anjo significa mensageiro. Então você pode estar acolhendo, você está abençoando um mensageiro de Deus. A hospitalidade dos primeiros cristãos, eles eram bastante conhecidas. Eu não sei se os irmãos lembram, mas já foi citado em nossos cultos o exemplo de Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Ele foi hospitaleiro até mesmo com aqueles soldados que chegaram à sua casa para o levar preso e para a morte. Ele mandou preparar comida, eles o acolheu bem. É esta hospitalidade que a palavra de Deus, que o Senhor espera de mim e de você. Sejamos hospitaleiros, amemos, ajudemos, abençoamos, mesmo aqueles a quem nós não conhecemos. Uma outra demonstração prática do amor fraternal consiste em dar assistência aos que sofrem por causa do Evangelho. Veja a argumentação do versículo 3 comigo. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis maltratados. Perceba que ele pede para que a gente que estamos numa vida boa se coloque no lugar daqueles que são perseguidos, que estão sofrendo, que estão presos por causa do Evangelho. Comumente os cristãos eram presos por causa da sua fé. Identificar-se com estes prisioneiros poderia ser bastante perigoso, mas o amor de Cristo tornava necessário ministrar a estes irmãos, a visitar a estes irmãos, a dizer para ele: olha, estou contigo, estou orando contigo, eu estou sofrendo contigo, meu irmão. Em nosso país, não somos mais presos por causa de nossas convicções religiosas. Mas em outras partes do mundo, há cristãos que sofrem por causa da sua fé. Precisamos orar por eles, nos colocar em seu lugar como se fosse nós que estivéssemos sofrendo, que estivéssemos presos. Aí consiste, ou nisto consiste, o amor fraternal. A segunda evidência de um cristianismo autêntico consiste no amor conjugal puro. Diz o versículo 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Alguém já disse que as 2 barras que derrubam o homem é a barra da saia e a barra de ouro, referindo-se à sexualidade e ao dinheiro.
O autor aos Hebreus, nos versículos 4 ao 6, elenca esses dois pecados, ou esses dois problemas. Penso eu e acredito eu que seja porque destes dois, eles dão origem a diversos outros pecados que podem surgir na tua vida ou na minha vida. O matrimônio é o primeiro lugar, meus irmãos, em que devemos colocar em prática o amor. Um lar cristão começa com um casamento dentro da vontade de Deus. O marido amando a sua esposa, a esposa amando o seu marido. O sexo fora do casamento ele é pecaminoso e destrutivo. A Bíblia fala da impureza para aqueles que usam do sexo fora do casamento e não são casados, e fala de adultério para aqueles que usam sexo fora do casamento e que são casados. Por outro lado, o sexo dentro do casamento, dentro dos laços protetores do casamento instituído por Deus, ele é enriquecedor e glorifica a Deus. Deus criou o casamento como um ambiente próprio, como um ambiente propício, como um ambiente adequado para o sexo. Qualquer forma de sexo fora do casamento é pecado contra Deus. Sendo o matrimônio um ambiente apropriado para a relação sexual, o casamento, a instituição casamento, família, sofre ferrenho ataque por conta dos ímpios. Eles querem que os homens não se casem, que vivam uma vida promíscua e de prostituição, assim como as mulheres. E os que estão casados, eles querem desviar, eles querem destruir a família para que esses se enveredem cada vez mais nos seus pecados de impureza, lascívia e adultério. Casamento é uma das instituições, a família é uma das instituições que mais sofrem ataque de Satanás. Hoje, os pecados sexuais são apresentados como forma de entretenimento. Você liga a sua televisão, é filmes, é programas na internet, novelas, todas essas coisas atacando a sexualidade e a família. Cuidado com o que os teus olhos estão vendo, pois eles são a porta que você pode estar abrindo para a impureza, para o adultério e para o pecado. Uma vida sexual imaculada é uma boa evidência de um cristianismo autêntico. E em terceiro e em último lugar, para nós encerrarmos, nossa terceira evidência deste cristianismo autêntico consiste no amor à provisão divina. Versículo 5 e versículo 6 diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei nada. Quem me poderá, ou o que me poderá fazer o homem? A avareza é o amor ao dinheiro. É o desejo de ter cada vez mais, ainda que você não necessite destas coisas. Aqui consiste o pecado do amor ao dinheiro. O seu contentamento não pode vir das coisas materiais, pois elas nunca satisfarão o teu coração. Pois somente Deus pode dar tal satisfação. Lucas, capítulo 12, versículo 15, somos advertidos em: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando temos a Deus, temos tudo o que
precisamos. Quando temos a Cristo, amamos a provisão de Deus. Nos contentamos com aquilo que Ele nos dá, porque sabemos que é o que precisamos e é o que nos fará bem. As coisas materiais da vida não podem ser substituídas pela nossa satisfação com o que Deus tem nos dado. As coisas materiais da vida, elas se deterioram-se, elas podem ser roubadas, mas Deus jamais nos deixará. Deus jamais nos abandonará. Ele sempre estará suprindo as nossas necessidades, seja qual for a situação. Por favor, me entendam uma coisa. Eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter bens. Eu estou dizendo que o seu amor não pode estar nestas coisas. O seu amor, ela deve estar na provisão divina. Se Deus te abençoa com um bom salário, faça uso desses recursos para a glória de Deus. Use para abençoar outras pessoas na proporção em que você também é abençoado por Deus. Mas se Deus te deu um salário que você não deseja, pastor, não é tão bom, contente-se com o que tendes, porque Ele jamais te abandonará. Contente-se, ame a provisão de Deus para a tua vida. Não fique murmurando, não fique blasfemando contra Deus. Dê graças por aquilo que Deus te deu. Em lugar de procurar o conforto dos bens materiais, os cristãos devem buscar o seu conforto na presença de Deus, na provisão de Deus, pois Ele nunca falha. Seja grato a Deus, porque Ele tem provido tudo o que você necessita. Não duvide disto. Evidencie o amor fraternal. Evidencie o amor conjugal. Evidencie o amor, a provisão divina. Diga para Ele: eu confio em Ti, Senhor. Mesmo nas dificuldades, mesmo em situações difíceis, eu confio em Ti. Mesmo quando tudo parece não andar bem, eu continuo confiando em Ti. E obrigado pela provisão que o Senhor tem me dado. Que a graça de Deus estejam com todos. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas podem estar necessitadas de um auxílio, de uma ajuda. Fique atento. Evidencie o amor fraternal. Eu vou deixar o meu telefone aqui embaixo para que, aonde este vídeo esteja alcançando, se você necessitar de um aconselhamento pastoral, se você necessitar de Jesus Cristo em tua vida, eu estarei à disposição para falar contigo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e uma boa semana.